No vídeo de hoje a gente vai ver a forma que Jesus cura um leproso, aquele que era excluído pela sociedade, tá bom? A gente está fazendo a leitura e explicação de Marcos 1 e hoje a gente vai finalizar o capítulo 1. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, assiste para entender todo o capítulo 1 de Marcos, que é o ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus, tá bom? Já deixa o like, compartilha o vídeo, comenta se ficar alguma dúvida ou tem algo a agregar no canal. Tá bom? Vamos à leitura. Marcos 1, 35. Jesus anuncia sua mensagem na Galileia. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus respondeu: "Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim." Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Aqui nessa primeira parte, no capítulo 5, a gente vê que logo pela manhã Jesus procura a conexão com o Pai, né? Procura a conexão com Deus. Por que de manhã? Porque é um momento que você está com a cabeça tranquila, você acabou de acordar, você está mais calmo, digamos assim, não tem nenhum problema ali do dia. Então você vai buscar a conexão com Deus na calma, né? Porque se você deixar para mais tarde, no final, na tarde ali do dia, talvez você já chega com um problema, que você não consegue se conectar 100% com o Pai, porque vai estar pensando naquele problema. E outra coisa interessante que é que Jesus, na noite anterior, ele ficou curando e expulsando demônios até tarde. Porém, mesmo assim, ele levantou de manhã antes de todo mundo, né? E foi buscar essa conexão, mostrando a importância de a gente estar orando, a gente estar buscando a Deus logo pela manhã, como nosso primeiro ato, tá? Para que Deus possa abençoar nosso dia e dar um direcionamento. Se você perceber aqui na oração, ele primeiro procura Deus e depois, quando os discípulos vêm, ele fala: agora a gente deve pregar em outras cidades. Isso mostrando que Deus provavelmente passou o direcionamento para que ele fosse pregar em outras cidades. Que aquela cidade ali já tinha sido conhecida, né? Tinham conhecido o ministério de Deus, conhecido o reino. Agora outras cidades também deveriam aprender. Outras cidades também precisariam ser limpas, né? Porque muitas cidades que Jesus passava, ele curava e limpava as cidades dos demônios que haviam. Então aquela cidade ali já estava limpa. Agora Jesus precisava ir a outras cidades. Outra coisa interessante de ver aqui é que foi a um lugar isolado. Então a gente deve buscar a Deus no nosso lugar secreto, no nosso íntimo. Só a gente e Deus e mais ninguém. Para que não tenha interferências, para que a gente possa pedir o que realmente está lá no fundo do nosso coração. E às vezes ao lado de outra pessoa a gente vai se sentir com vergonha, às vezes não vai querer pedir aquilo. Agora, quando a gente busca no nosso íntimo, a gente não tem ter vergonha do Pai, né? Ele já sabe de tudo, então a gente pode se abrir completamente com Ele, tá bom? A gente não vai ter vergonha de chorar, se for o caso. Então a gente deve buscar o Pai sempre no nosso íntimo, sempre no nosso lugar secreto. E de mais importante, sempre pela manhã, onde nosso coração está mais calmo. Para buscar também um direcionamento no dia, evitando muitos erros, muitos conflitos que a gente poderia ter, tá bom? Então, Deus vem mostrando isso, né? Jesus, ou Deus Filho, né? A importância de buscar o Pai pela manhã. Ele mesmo sendo Deus, né? Mesmo ele já tendo muito de Deus ali, mesmo assim ele procura todos os dias Deus. Ele vem orando, mostrando a importância da oração, mostrando a importância da conexão com o Pai, tá bom? Então a gente, como filho, como pecador, também deve buscar essa conexão para melhorar nosso dia, para melhorar a nossa alma, né? A própria ciência hoje já mostra a importância da oração. Pessoas que oram até 4 vezes na semana são mais calmas, têm um direcionamento melhor, a fé aumenta, ou seja, ele consegue coisas com mais facilidade. E então a gente deve buscar esse momento de paz, de oração com Deus, sempre no local isolado buscar oração, tá? A gente não deve fazer isso meio a multidões para se engrandecer, não. Aquilo ali tem que ser um momento nosso e do Pai, buscando o nosso íntimo, tá bom? Outra coisa interessante que mostra aqui é que pessoas que estão em oração, pessoas que estão com conexão com o Pai, outras pessoas o buscarão para ter essa conexão. Então a gente pode ser uma linha de transmissão, digamos. Então a gente, como está cheio, a gente consegue transbordar para o outro isso. Então Jesus, como era cheio do Espírito Santo, né? Como ele tinha uma conexão muito grande com o Pai, os outros o buscavam para também ter, para também ser abençoado. Então a gente tem que ser fonte de vida, tá? Não que a gente seja, mas Jesus no nosso interior vai poder passar isso. Então a gente vai falar de Jesus,
o espírito do outro vai acordar e aí Jesus começa a abençoar essa outra pessoa, tá bom? Então a gente tem que ser exemplo, tá bom? Então a gente tem que estar sempre buscando a Deus. Então, dando continuidade aqui na leitura, né? E Jesus foi para outra região pregando, então ele volta pregando, falando sobre o ministério e nas sinagogas, né, e expulsando demônios. Então Jesus ele vem mostrando a sua autoridade. Além dele falar, ele faz. Ele não é um Deus só que fala, ele não é um evangelista só que diz o que deve ser. Não, ele além de falar o que deve fazer, ele faz, mostrando palavras e atitude, com palavras e atitude. Então ele fala como deve ser feito e com atitude ele mostra o que deve ser feito. Tá? Então Jesus ele sempre, além de falar, ele faz. Ele mostra que ele não é um Deus só que fala o que deve ser feito. Não, ele também faz o que deve ser feito. Tá bom? No 40 está escrito: E um leproso veio, ajoelhou-se diante de Jesus e implorou para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar. Me deixe limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu do homem e foi curado. Aqui a gente pode ver o que acontece. Um leproso naquela época, ele era excluído da sociedade. Ele tinha uma cidade onde os leprosos ficavam. Então ele era completamente excluído da sociedade. Porém, a fé desse leproso foi tão grande que ele saiu do local que ele estava e foi buscar Jesus. Chegando lá, ele entendia a grandeza de Jesus, sabia que Jesus mesmo curando, só ia curar se ele quisesse. Não era obrigação de Jesus curá-lo. Então ele fala, se o Senhor quiser, pode me curar. Não é obrigação de Jesus nos curar, mas pelo amor que ele tem, pela compaixão que ele tem de nós, ele nos cura. E a gente, entendendo que estamos doentes, devemos buscar ele. E essa doença aqui pode ser no pecado, pode ser uma doença real. E a gente deve buscar ele para que ele traga cura para a nossa vida. Tá bom? Então aqui primeiro a gente deve aprender que estamos doentes. E como que a gente aprende, né, que estamos em pecado? Lendo a Bíblia todos os dias. E depois de ler a gente deve orar para que Jesus possa nos curar, ou seja, pedir a ele essa cura, porque ele é poderoso para nos curar, tá bom? Então esse homem leproso ele vem pedir a cura para Jesus. E Jesus na hora ali já cura ele de imediato. Outra coisa interessante que acontece aqui é que na lepra a pessoa era impura, então ninguém poderia tocar nele ou nos objetos que o leproso tocava. E Jesus vem e toca na pele dele, tornando ele puro. Então Jesus traz ele de volta para a sociedade. Ele fala, eu quero que o Senhor seja puro, e rela nele, mostrando essa compaixão. Imagina que para o leproso como que foi isso, ver Jesus, Deus vivo, tocando nele. Ele deve ter se engrandecido muito, ficado muito feliz, muito alegre. Então Jesus, ele quer a gente dessa forma, feliz, alegre, curado, tá bom? Ele quer que a gente seja puro e para isso devemos buscar ele. Outra coisa muito interessante de ver aqui é que Jesus ele sempre cura de imediato. Não é depois de 5 minutos, depois de 10, não. É na hora. Jesus é um Deus que faz na hora pela gente. Então a gente deve buscar porque ele vai agir na hora exata para a gente, tá bom? E aí, depois o texto continua dizendo assim, no mesmo instante, a lepra desapareceu, né? Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Então Jesus aqui, ele adverte o homem para que não conte para todo mundo. Por quê? Porque senão isso ia prejudicar Jesus. Jesus sabia já o que poderia acontecer. E ainda não era a hora que todos conhecessem a Jesus. Então Jesus cura ele e dá uma forte advertência. E aqui mostra que às vezes Jesus ele dá um direcionamento para a gente, Deus dá um direcionamento e a gente ignora. E às vezes não só prejudica nós mesmos, mas também prejudica o ministério de Deus. Então aqui esse homem, mesmo ele sendo curado, por ele não ouvir a ordem de Deus, ele acabou prejudicando um pouco ali a Deus. Só que Deus, assim como Adão, quando a gente erra, ele não acaba com aquilo e recomeça. Não, ele dá continuidade, ou seja, ele escreve novos caminhos. Então assim como Adão pecou e Deus, ele escreveu novos caminhos, aqui Jesus começa a pregar por fora da cidade. Ele não fica nervoso com o homem. Então assim, mesmo quando a gente estiver errado, Deus ainda vai estar lá pra gente. A gente pode buscar ele, a gente pode ser abençoado por ele, mas devemos buscar se arrepender. Como ele sempre diz, arrependa-se. É o primeiro sinal que a gente deve fazer, é se arrepender e depois buscar o Pai. Tá bom? Então a gente pode sim
E Jesus dá uma forte advertência, mas o homem ignora. E ele fala para todo mundo. E aí Jesus já não pode mais entrar nas outras cidades. Outra coisa que mostra aqui também é que Jesus fala para ele ir para a sinagoga oferecer a oferta, né, que Moisés ordenou. Então Jesus ele vem cumprindo todas as regras, todas as leis, porque os fariseus eles mudavam a lei ali conforme a vontade deles, o que não podia. Agora Jesus ele vem obedecendo toda a lei, todo o ministério que Deus tinha implantado, mostrando o que deveria ser certo e o que não, para depois a gente entrar no tempo da graça. Jesus ele viveu no tempo da lei e a morte dele tornou o nosso tempo de graça, tá bom? Da graça. E Jesus então, como ele estava nesse tempo ainda de lei, ele vem cumprindo todo o ministério da lei. Tudo que era da lei ele cumpria. E aí depois a gente lê aqui o 45 está escrito: o homem porém saiu e começou a contar todos que haviam acontecido. Ele ignorou, né, a palavra de Deus. Em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. O que mostra isso? Mesmo Jesus já não podendo mais entrar, todo mundo, como ele trazia cura, iam buscar ele. Todo mundo iam procurar ele, porque Jesus estava se tornando uma pessoa famosa. Era um homem que curava, um homem que expulsava demônios, e ele tinha palavras de autoridade. Todo mundo queria entender o ministério do rei ali. Então a gente hoje que conhece, a gente deve também pregar para nossos irmãos o que é o reino. E falar para nossos irmãos que há cura para ele, há cura para nós. Nós podemos ser curados dos nossos pecados se a gente buscar, se a gente orar, se a gente se arrepender dos nossos pecados. Então Jesus ele vem mostrando isso. Que existe um reino, existe uma vida muito melhor futuramente, mas para entrar nessa vida a gente deve se arrepender e ser curado. E Jesus vem para curar. Jesus vem para nos abençoar, tá bom? E ele vem para cumprir a vontade do Pai. Então ele obedece toda a lei aqui na terra, toda a lei, toda a lei. E ele está sempre buscando oração, sempre buscando direcionamento do Pai, assim como nós também devemos buscar o direcionamento do Pai nas nossas vidas. Porque é o momento que a gente ignora o direcionamento do Pai, a nossa vida tende a dar errado. Porque a gente, como homem, não sabe as escolhas certas a fazer. Ele é um Deus onipotente, onipresente. Ele sabe já de tudo. Ele sabe quais vai ser as melhores escolhas para a gente tomar. A gente é como criança, que ainda não sabe as melhores escolhas. Então a gente deve buscar Ele para entender quais são as melhores escolhas na nossa vida. Para se tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais alegre. E também para poder abençoar quem está à nossa volta. Assim como Jesus abençoava todos que estavam à volta dele. Porque ele era cheio do Pai. Assim como quem estava à volta dele, né, os discípulos, podiam abençoar também quem estava à volta dos próprios discípulos. Como a sogra de Pedro, né, que foi abençoada. Então a gente deve buscar, a gente deve falar de Jesus para nossos irmãos, tá bom? Porque é chegado o tempo que Deus vai voltar. E antes que ele volte, a gente deve falar do ministério dele, tá bom? E a gente deve ser seres abençoados. Vamos orar? Senhor, eu peço direcionamento na minha vida. Eu quero estar em oração com o Senhor. Eu quero que o Senhor me cure dos meus pecados. E eu quero sempre, Senhor, estar em Tua presença. Que eu obedeça às Suas advertências, Senhor, e não as negue.